Jesus tem o poder de libertar e devolver à pessoa a sua plenitude relacional e espiritual. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos do 14 ao 23. Meus caros irmãos e irmãs, as palavras do Salmo expressam bem o profundo sentimento do nosso Deus. Se ouvisseis hoje a sua voz. Salmo 94, versículo 7. Na tradição mais antiga, a liturgia das horas sempre começava com este salmo como convite. Todas as noites, nos mosteiros, todos se ajoelhavam ao cantar as palavras: entrai, prostremo-nos em adoração, de joelhos diante do Senhor que nos fez. Salmo 94, versículo 6. À medida que nós avançamos na caminhada quaresmal, nesse tempo de graça, esse tempo favorável, a liturgia nos dá a oportunidade de refletir sobre a qualidade da nossa capacidade de ouvir. Meus irmãos e minhas irmãs, escutar é sempre um chamado à renovação interior. É um convite a entrar em nosso próprio coração para torná-lo um verdadeiro caminho de transformação. Pode-se dizer que o amadurecimento da escuta corresponde ao crescimento sereno do amor dentro das profundezas da nossa existência, onde acontecem as coisas mais verdadeiras, importantes e duradouras. O profeta Jeremias nos recorda as palavras que o próprio Deus dirige continuamente ao seu povo e a cada um de nós. Ouvi a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai sempre pelo caminho que vos prescrevo, para que sejais felizes. Jeremias capítulo 7, versículo 23. Veja, meus irmãos, a palavra do profeta: andai sempre pelo caminho que vos prescrevo, para que sejais felizes. É impressionante notar como, para o profeta, a escuta não é algo passivo ou estático, mas está ligada ao dinamismo do caminhar. Podemos assim unir as palavras dos salmos do profeta e concluir que escutar significa, primeiro, recolher-se no silêncio interior e depois se colocar em marcha, retornando ao centro do próprio ser. Se trata de percorrer a vida com leveza, atentos às situações e encontros que a vida nos propõe, escutando com um amor inesgotável. É isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs. Sim, escutar é sempre amar. Amar, por sua vez, é sempre escutar. No Evangelho de hoje, nós estamos diante de um exorcismo realizado por Jesus, seguido imediatamente por uma polêmica em razão desse acontecimento. No entanto, gostaria de chamar a atenção para um detalhe aparentemente secundário nesse texto do Evangelho, mas que posso considerar essencial. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. São Lucas capítulo 11, versículo 14. Frequentemente, nós associamos as manifestações do mal a eventos grandiosos e assustadores. Mas neste evangelho, ele se manifesta de forma sutil. O mal impede um homem de falar, bloqueando a sua comunicação. Quantas vezes nós também não experimentamos algo semelhante? Nós nos sentimos incapazes de nos expressar, incapazes de compartilhar nossas dores e até mesmo de abrir o nosso coração. O termo grego utilizado para expressar o demônio mudo é kofos, que pode significar tanto mudo quanto surdo. Na cultura judaica, a mudez estava associada a uma condição espiritual negativa.
pois a palavra era um meio essencial de comunicação com Deus, simbolizando desse modo o bloqueio da comunicação com Deus e com os outros. Algo que o mal pode causar. Jesus, ao curá-lo, restaura sua capacidade de falar, mostrando que a libertação divina devolve à pessoa a sua plenitude relacional e espiritual. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor Jesus assumiu nossa condição humana e se fez peregrino entre nós, e sustentado por uma escuta total à vontade do Pai, aos desejos do coração do Pai misericordioso. Dessa escuta brota uma capacidade de acolhida, uma capacidade de partilha tão grande que supera qualquer fechamento gerado por nosso medo e feridas. O mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Se por um lado o povo se maravilha vendo um sinal do poder de Deus, por outro lado, os escribas e fariseus se indignam. Eles não conseguem se alegrar com a libertação de um irmão. E para não reconhecerem o dedo de Deus, como nos diz o Evangelho, no versículo 20 desse capítulo 11, chegam a invocar até mesmo Beelzebu. Versículo 15 do capítulo 11. A expressão dactelos theou, dedo de Deus, aparece no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 19, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10, para indicar a ação direta e poderosa de Deus na história. Quer dizer, Jesus expulsa os demônios pelo poder de Deus e não por Beelzebu, porque o seu ministério manifesta o reino de Deus que já chegou para a salvação dos homens. A palavra Beelzebu pode significar senhor das moscas ou senhor da morada, se referindo ao reino demoníaco. Na tradição judaica, era um nome para o príncipe dos demônios. Por isso, os opositores de Jesus o acusam de expulsar demônios pelo poder de outro demônio. Essa calúnia revela a resistência dos corações endurecidos diante da verdade. Se o mundo fosse habitado apenas por homens mudos, tudo seria mais simples. Poderíamos até alimentar a ilusão de que ouvimos o próximo sem nunca termos que confrontar a verdade. Mas o desígnio de Deus exige que a escuta gere a palavra e que toda palavra brote de uma escuta profunda. O desígnio de Deus exige que a escuta gere a palavra e que toda palavra brote de uma escuta profunda. Ou seja, a vida exige escolhas responsáveis e claras. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Diante de textos tão ricos na liturgia de hoje, nós podemos concluir que ao curar esse homem, Jesus nos revela que, mesmo diante dessas realidades, o Senhor pode nos libertar. O verdadeiro desafio está em reconhecer essa necessidade e desejar novamente se abrir. Cristo vence o mal e restaura a comunicação com Deus. Diante dele não há espaço para neutralidade. Ou estamos com ele ou contra ele. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja, como continuadora da missão de Cristo, deve ser um espaço de libertação e escuta, ajudando a cada um dos fiéis, daqueles que creem, a falar com Deus, a falar de Deus, reconhecer sua ação no mundo e se comprometer com o testemunho de vida. Jesus nos ensina hoje que, embora possamos em alguns momentos enfrentar sozinhos nossas dificuldades, há situações em que o mal que nos aflige é maior do que nossas próprias forças. Por isso, nossa relação com Cristo não é apenas um apoio, mas a ligação com aquele que é mais forte do que qualquer adversidade, inclusive o próprio mal. Meus irmãos e minhas irmãs, sem Ele, se torna difícil permanecer firme. Que Cristo seja o teu tudo. Uma santa quinta-feira para você e sua família.
Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.